Nós vamos falar nesta noite sobre o caminho de Deus feito para nós. Deus tem um caminho para nós. Às vezes esse caminho não é um caminho sem machucado, sem lágrimas. Deus tem um caminho, mas não é aquele caminho que fala assim, nossa, eu vou virar cristão, eu nunca mais vou chorar, eu nunca mais vou ter um problema na vida. Profeta, nós pregamos ontem sobre estar debaixo da árvore de zimbro. Quando Elias esteve ali, o profeta foi que ele desejou a morte, né? Ele se sentiu sozinho, se sentiu amargurado, e o profeta falou que às vezes ele também sentia. E ele falou assim, saia debaixo do pé de zimbro, saia debaixo do pé de zimbro, né? Então nós decidimos ser cristão para travar uma batalha contra o diabo, contra seus anjos, contra todo aquele que se levantar contra a igreja do Deus vivo. Quem é a igreja do Deus vivo? O seu irmão, o seu pastor, o lugar que você congrega. É para este lugar que nós temos que defender. Às vezes nós nos preocupamos tanto em defendermos a nós mesmos, esquecemos das pessoas que estão do nosso lado. Vamos estar lendo Isaías, capítulo 35, versículo 1 ao 10. Isaías, capítulo 35, versículo 1 ao 10. O deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exaltará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também jubilará de alegria, e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, sedes fortes, não temeis, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará. Porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo, e a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de água, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos, e ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, porém só os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilos, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Senhor Deus, abençoa essa palavra em nossos corações, que nós possamos ser aqueles, Senhor Deus, ao qual possa, Senhor Deus, alegrar a qualquer irmão desanimado, a qualquer um que esteja desanimado deste caminho. Senhor Deus, o Senhor tem um caminho provido para cada um de nós.
que nós possamos, Senhor Deus, alcançar a graça, a revelação de sempre estar neste caminho, sofra o que sofrer, que nunca saiamos, Senhor Deus, nem para a esquerda nem para a direita, mas que possamos estar centrados na sua palavra, pois nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Salvador meigo é Cristo Jesus, pois Ele minha alma salvou. Também meus pecados tomou sobre si na cruz, quando me resgatou. Na rocha eterna firmado estou eu, e tenho a salvação. Me esconda, Jesus Cristo, nos do céu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As bênçãos do céu desfrutando estou em Cristo, Filho de Deus. Alegre eu vivo, andando na luz, prossigo na senda do céu. Na rocha eterna firmado estou eu, e tenho a salvação. Me esconde, Jesus Cristo, no manto céu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As cargas que eu tive, Jesus as tomou. Agora liberto estou. A graça me basta que Cristo me deu, assim para o céu presto vou.
Deus, aleluia. Que Deus continue abençoando nossas irmãs. Deus tem um caminho provido para cada um de nós. Às vezes nós temos medo de seguir esse caminho provido por Deus. Mas também nós temos que saber se este é o caminho provido por Deus. A Bíblia diz que pode haver sentimentos, desejos, que não são de Deus. O profeta diz que por várias ocasiões, o diabo tentou fazer uma armadilha, colocando pensamentos nele, negativos. Nós, como um povo da mensagem de Elias, nós éramos para ser um povo com menos problemas doutrinários. O profeta nos ensinou muito sobre isto. Às vezes nós temos medo, não temos certeza, não temos confiança. Ele diz assim, após o decorrer dos cultos desta semana, tentando mostrar ao povo que não há necessidade de ter medo, tentando mostrar que não há necessidade de ter medo. A pior coisa que o diabo pode colocar em você é um medo. Se você tivesse até mesmo um câncer e não temesse, olha, está difícil de encontrar uma pessoa que entra no consultório, o médico fala, você tem câncer. Vou morrer quando, doutor? Como se o médico dominasse seus dias. Vou morrer quando, doutor? Quantos dias eu vou ter de vida, doutor? Se você tivesse até mesmo um câncer, e não temesse, e cresse que Deus o curaria, você não estaria em uma situação muito ruim. Deus cuidaria disso. Se você estivesse doente, seja o que fosse, se você temesse, se você não temesse, então o medo é uma das piores coisas que Satanás pode colocar na pessoa. Não é, nós não temos que olhar o nosso tamanho perante a luta. Não é isso, mas o tamanho da luta em você, em mim. O problema é pequeno, é que nós olhamos o problema grande. Qualquer doença, ela tem cura. É que nós não deixamos Deus atuar. Nós impedimos Deus. Nós às vezes fechamos o canal, o profeta fala, às vezes o próprio cristão está fechando o canal de bênção. E ele não sabe. Nós podemos estar fechando o canal de bênção. Jonas, na escuridão, será que a sua vida, a minha vida, a nossa vida não está em problema por desobediência? Qual cristão não entrou em problema após uma desobediência? Será que não é isto? Agora, esta semana eu tentei provar, através da Escritura, que o homem que é nascido de novo no reino de Deus, não teme a nada. Você é nascido de novo? Não
tema a nada. Você tem absoluta. Você tem absoluta. Absoluta é, encerra o caso. Se eu tenho uma absoluta certeza, eu não tenho um ponto de dúvida. Então, se eu tenho absoluta certeza de que eu nasci de novo, que eu tenho batismo no Espírito Santo, eu não temo nada. Se você está absolutamente, seguramente a salvo em Jesus Cristo, você vai crer nisto. Tudo aquele que o Pai tem me dado se perderá? É isso que Jesus falou? Tudo aquele que o Pai tem me dado se perderá? Ele diz, virá a mim. Ninguém pode vir a não ser que o Pai o chame. O Pai tem que guiá-lo até a mim. E aquele que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. E ninguém, o profeta diz, ninguém pode arrancá-lo das mãos de meu Pai. Ninguém é maior do que Ele. Aquele que ouve minhas palavras, crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da vida, passou da morte para a vida. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, tem, ele diz, não terá, mas tem, não terá, tem no presente. Nós temos vida eterna. Você tem vida eterna. E eu estarei no último dia. Portanto, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados até o dia da vossa redenção. O profeta conta a história de uma moça solteira, muito fervorosa na igreja, tinha um culto de oração, e é uma cidade pequena, uma avenida muito comprida, extensa, e ela tinha que cruzar a cidade para ir num culto de oração. E ela foi lá, e lá no culto ela se entregou, orou, cantou, louvou. Ela esqueceu de tudo. E na hora que essa moça saiu, ela foi junto com os irmãos, e cada um foi indo para suas casas. Chegou a um certo ponto, ela estava sozinha. E o profeta diz que ela sentiu algo, deu algo nela assim, um pressentimento. E na hora que deu esse pressentimento nela de medo, ela começou a louvar. E o profeta diz que todo crente tem esse pressentimento. Antes de acontecer algo ruim conosco, tem um pressentimento. E ela pegou com medo ali, mas começou a louvar e esqueceu. Caminhou mais um pouquinho, de repente ela olha assim, ela vê um homem encostado numa porta, num muro, e aquele homem olhou para ela e começou a ir na direção dela. Na hora que ela viu aquele homem, aí ela sentiu que algo ia acontecer com ela. Se ela gritasse, ninguém ia ouvir, estava ventando naquela noite. Se ela corresse, ele alcançaria. O profeta diz que após um culto maravilhoso, em que você fez contato com o Espírito Santo, o diabo vai tentar desmoronar, acabar com aquela alegria, com aquele armamento, com aquele mantimento que você conseguiu. Após um culto, saiba, lá fora o diabo está à espreita, pronto para atacar os que têm medo, pronto para atacar aqueles
que não tem muita certeza de quem ele é. E o profeta diz que ela pegou ali, ela como uma cristã fechou o olho e começou a orar. Começou a orar. Na hora que ela abriu o olho, tinha um cachorro do lado dela, um cachorro grandão, com os pelos tudo arrepiado, e o cachorro começou a rosnar para o homem. E o homem foi obrigado a recuar. Agora, isso é só para lá ou é aqui hoje? Eu creio num Deus presente. Ele está aqui para te livrar de qualquer problema. Ela não deixou o medo tomar conta da situação. Ela confiou. E o profeta diz que, de repente, ele olhou, o cachorro sumiu também. Foi-se embora o cachorro e o homem. Da onde veio aquele cachorro? Da onde veio aquele cachorro? Eu passei a semana toda tentando provar para as pessoas que não precisam ter medo. Se você está num caminho provido por Deus, não tenha medo. Aí o profeta começa a explicar que muitas pessoas tentam um atalho. Se nós fôssemos a história de Sadraque, Mesaque, Abdenego, já pensou se eles falassem, olha, vamos entrar na fornalha, vamos colocar um sapato com sola com resfriamento, um exemplo, vamos colocar um sapato mais forte, uma roupa mais forte, à prova de fogo? Já pensou se eles fizessem isto? E quantas vezes nós estamos tentando buscar um atalho? O profeta diz, não existe atalhos no reino de Deus. Você sabe? Nós tentamos um atalho, saímos aqui em uma lagoa, em algum lugar, e nos atolamos. E é isto o que fazemos quando saímos do antigo, alto caminho de Deus. Deus tem um caminho provido por você, para você. Deus tem um caminho provido para você. Mas existe dois caminhos que nós podemos tomar. Um é o caminho de Deus e o outro é o nosso caminho. Existem dois caminhos. Um é o caminho de Deus e o outro é o nosso caminho. Ou nós tomamos o caminho de Deus, ou é o seu caminho. E é o caminho, e o caminho de Deus é o caminho certo, ou o caminho errado? O seu caminho, o seu entendimento, o seu razoamento, sempre é o caminho errado. E o caminho de Deus é o caminho certo, o caminho correto. E você não pode estar em seu próprio caminho, no caminho de Deus ao mesmo tempo. Ou você está em um, ou você está em outro. Então você tem que sair do seu próprio caminho, para que então Deus possa estar com o caminho dele em você. Isto é certo. Deus provê um caminho. O homem sempre quis fazer seu próprio caminho. Aí ele dá o exemplo no Jardim do Éden. O homem sempre foi assim. Ele quer seu próprio caminho. Mas Deus tinha um caminho. Então o homem talhou folhas de figo e colocou sobre si. Ele e sua esposa. Mas quando ele desceu para encarar a Deus, ele descobriu que aquilo não dava certo. E eu lhes digo, amigos,
tem havido muitos homens e mulheres, e há nesta noite, que estão chegando ao fim do seu caminho, e descobrirão que aquela pequena religião superficial, na qual ele está segurando, não dará certo. Religião superficial. Deus tem levantado uma igreja, Deus tem levantado um companheirismo, Deus tem levantado o apostolado. O profeta diz que uma igreja sem o quinto ministério de Efésios, ela está em desordem. Nós temos observado que o ritmo tem mudado. Observe as igrejas quando elas se desviam do companheirismo. A primeira coisa que eles fazem é o ritmo da música. É a música mais ligeira. O profeta diz que tem lugar que chega a ser 40 bumbos por hora. Ele falou, se movimento fosse Espírito Santo, os africanos eram os mais espirituais. Ele deu um exemplo, porque lá tudo que se faz é com tambor. Se esse movimento é ter o Espírito Santo, ele falou que lá seriam os mais espirituais que tem. Você vai vendo que quando as pessoas saem do caminho provido por Deus, Deus tem um caminho para a nação, Deus tem um caminho para o estado, Deus tem um caminho para aqui, para Carapicuíba, Deus tem um caminho para Jandira, mas aí a pessoa, ela fica assim, mas eu queria movimentar meu pé, eu queria movimentar um pouquinho mais isso, movimentar aquilo, e o que ela faz? Vai ouvir vozes estranhas. Eu estava lendo uma mensagem essa semana, ou a semana passada, em que o profeta estava falando que os irmãos estavam no barco, se regozijando sobre o que eles viram Jesus fazendo, e de repente, Judas se levanta e começa a colocar em dúvida o que eles estavam crendo. Começa a colocar em dúvida sobre quem era Jesus. E o profeta falou que na hora que você dá ouvido ao enviado do diabo, quando você sai daqui e dá ouvido ao servo de Satanás, a situação muda, ele toma corpo. E o profeta foi que aquela tempestade começou porque os apóstolos deram ouvido ao servo de Satanás. E ali o Satanás, ele tomou corpo. Nunca dê ouvidos às vozes estranhas. A ovelha só tem um pastor, não tem dois pastores. Eu me lembro muito que no quartel, eles viravam a tropa de costas e passavam o comando para um oficial. Depois vinha outro oficial e dava a ordem. Aquele que obedecia àquele outro oficial, que não estava comandando a tropa, você era punido. Porque você só tem que ouvir uma voz. Não são duas vozes. Nós temos um Deus. Não temos três deuses. Nós temos um pastor. Vocês têm um pastor. E esse pastor, Deus o levantou, Deus o vindicou, Deus o ungiu. E a ele que nós devemos o quê? Respeito e honra. E o profeta diz que ali eles começaram a dar ouvido a Judas. E a tempestade veio. Ficaram tanto em confusão que quando o Senhor Jesus veio, tiveram medo de Senhor Jesus também. Tiveram medo. Às vezes a pessoa entra em tanta doutrina errada, que ela tem medo até de ouvir a verdade, ela se assusta. O homem sempre foi assim, ele quer o seu próprio caminho, mas Deus tinha um caminho. Então o homem talhou folhas de folhas de figo, e o profeta diz, imagine aquele dia,
quando eles descobrirem que aquela pequena religião superficial, na qual eles estavam segurando, estavam crendo, não dará certo, não trará vida eterna. Agora, eu quero que você observe, ele se encontrou tentando fazer um caminho. Nós vimos esta manhã como Caim tentou fazer seu caminho. Ele trouxe algumas maçãs, algumas peras e pêssegos e abóboras, seja lá o que fosse, colocou aquilo sobre o altar e disse: agora, Senhor, eu construirei um altar, eu construí uma igreja, eu sou um bom membro de igreja, eu vou à igreja todo dia, eu vim aqui construir o altar, eu coloquei sacrifício sobre ele, agora eu vou me ajoelhar e orar, e agora, Senhor, eu quero que tu me ajudes. Porém, Deus recusou tudo aquilo, porque ele estava no seu próprio caminho, e aquele mesmo velho espírito religioso vive bem no meio da igreja hoje, a mesmíssima coisa, simplesmente tão religioso, nós podemos falar, tão leitor de mensagem, fala uma palavra, ele sabe qual a mensagem, qual o parágrafo, qual o dia que falou, qual o ano que falou, onde falou, sabe tudo. Mas a letra mata. Ele só esqueceu de algo. Ele sabe a letra, mas não sabe a vida, não tem espírito, não crê, não vive o que ele lê. Deus, tão religioso quanto possa ser, e não sabe mais a respeito de Deus do que um hotetote saberia sobre uma noite egípcia. Você sabe que isto é verdade. Espírito religioso? Não pense que Stalin é o anticristo. A Bíblia diz, os dois espíritos saíram tão parecidos. Você acha que o outro espírito, uma religião aí que os denominacionais, vai te enganar hoje? Vai te enganar? Eles pregam a Elias, eles proclamam a Elias, espíritos parecidos. A primeira coisa que eles fazem é querer entrar na vida pessoal do outro. A segunda coisa a segunda desculpa que eles têm é que eles têm uma revelação maior. Tem algo maior. Olha, o seu pastor não sabe disso, ó. Ele já ensinou isso para você? Vem aqui, a gente sabe mais. Sempre é desse jeito. Aí o irmãozinho, a irmãzinha, simples, né? Aí ele pega um parágrafo, olha, lê aqui, ó, está escrito aqui, ó, o pastor, o profeta que leu, aqui, o profeta que falou. Aqui está escrito isso, esconde a mensagem. Tá, é isso. Aí você esquece que você leu e vai pelo que ele está falando para você. Já está ouvindo quem? Já se deixou contaminar. Irmão, você tem algo bom? Oh, que maravilha! Eu conheço uma pessoa que se alegraria muito em você trazer uma novidade. Você sabe quem é? É o meu pastor. Vai lá levar para o meu pastor, ele vai se alegrar tanto. Pastor vai pegar o urim-tumim. Pastor vai usar o urim-tumim. Pastor é guiado por Deus. Deus dá o urim-tumim para o pastor guiar, sacerdote. Você acha que Deus coloca um sacerdote sem dar as ferramentas necessárias?
Por isso que o povo da mensagem está numa confusão hoje, ouvindo vozes estranhas, ouvindo interpretações que não batem com a mensagem. Tudo que o homem mexe indevidamente, que Deus fez perfeito, então o homem deixa imperfeito. Toda interpretação que vem na mensagem, deixa essa mensagem inválida. Invalida. O profeta diz assim: Deus sempre provê um caminho, e às vezes não leva a passar por coisas agradáveis, às vezes passa pelo sofrimento, mas é o caminho provido por Deus, de qualquer forma, é o caminho provido por Deus. Dá-nos mais alguns Sadraques, Mesaques, Abednegos, sim, Senhor, que não se inclinam a coisas mundanas, nós não somos obrigados a nos inclinar a coisas mundanas. Deus nos fez livre para o quê? Para adorá-lo, através do Espírito Santo. Aleluia, sim, Senhor. Sim, não pense você que o diabo não lhe queima. Claro que queima. Agora, eu quero que você observe, o caminho de Deus leva diretamente para aquela plataforma, e eu posso ver Sadraque, Mesaque, Abednego, marchando para a morte. Eu posso ouvir Sadraque dizer: Abednego, você já orou? Já. Tudo bem então? Tudo. Você tem certeza que você está no caminho de Deus? Sim, Senhor. Não. Sim, Senhor. Talvez. Sim, Senhor. Eu estou na igreja correta. Eu estou no companheirismo correto. Eu estou com o pastor correto. Eu sei para onde eu vou. Eu sei o que eu defendo. Essa é a concepção de um verdadeiro cristão nascido de novo. E disse em sua palavra que nós não nos dobraremos a ídolos, e nós não faremos isto. Deus é capaz de nos livrar desta fornalha ardente, mas se Ele não livrar, não importa, nós não vamos nos inclinar, vamos no caminho provido por Deus. Eu posso ouvir alguém dizer: você tem certeza que você está no caminho provido por Deus? Sim, Senhor, aleluia, eu tenho certeza. Alguns dizem: bem, não pensou você que provavelmente todas as pessoas pudessem estar certas e você está errado? Não pensou você? Não, Senhor, a Bíblia diz assim, e estamos com ela diretamente para aquela plataforma, foram eles. Eu posso. O calor intenso estava quase, ele realmente matou aqueles homens que os trouxeram. Eles já estavam quase para entrar. Deus não tinha dito uma palavra. É fácil quando Deus responde a sua oração. O médico falou, você orou, Deus já te dá o livramento. E quando Deus te cala? Deus se cala. Continua você ainda crendo nele? Deus não havia dito uma palavra ainda. Eles continuaram andando no caminho provido. Foram bem à boca da fornalha, quase na hora que estavam prontos para entrar na fornalha ardente. Você sabe, e eu tenho um quadro bem seguro aqui em minha frente neste momento. Homens que tentam viver fiéis à palavra, andando no caminho provido por Deus, se preparando para serem queimados. Que quadro! Ele só tinha
uma opção: ou ser queimado ou adorar os ídolos. Nós só temos uma opção: ou continuarmos fiéis, ou errarmos o alvo. Não temos outra opção. Observem, todas as vezes que há algo acontecendo aqui embaixo, há algo acontecendo lá em cima também. Ao mesmo tempo, vamos olhar lá em cima um pouquinho e ver o que está acontecendo. Eu posso vê-lo ali de pé e seu suntuoso manto ao seu redor, aleluia. Eu posso ver a primeira coisa, vindo da direita, um enorme anjo chamado Miguel. Eles tinham um lá em cima, você sabia disto? Eu posso ouvi-lo correr até ali em cima, ao seu lado, e dizer: mestre. Eu posso vê-lo tirando sua espada da proteção dele, e assim dizer: olhaste para a Babilônia esta manhã? Há homens andando no caminho provido por Deus, há homens que estão desejando selar seu testemunho esta manhã. Nossos irmãos estão para ser queimados. Eu posso ouvir dizer: deixa-me ir lá embaixo, eu mudarei o quadro. Eu creio que ele poderia ter feito isso, eu creio. Eu posso ouvi-lo dizer: não posso deixá-lo fazer isto, Miguel. Gabriel, você esteve, ou você tem sido um anjo muito bom. Vá, coloque sua espada de volta, fique em posição de sentido ali. Miguel foi e ficou obediente. Anjo obediente. Aqui vem outro anjo. Ele é chamado amargura. Faz com que as águas fiquem amargas. Ali vem ele, diz: mestre, olha ali embaixo, eu tenho todo o controle das águas. Tu mudeste na destruição antediluviana, e eu lavei o mundo inteiro, todo, exceto Noé e o seu povo. Agora, ele disse: deixe-me descer lá, e lavarei a Babilônia fora do mapa. Eu posso ouvir dizer: amargura, você é capaz de fazer isto, e isto é certo, mas eu não posso te deixar ir, é um grande trabalho, e eu posso vê-lo de pé assim. Então, eles estão para dar o último passo. Eu posso vê-lo se levantar e dizer: vem aqui, para um grande cúmulo de trovoadas no além. Oh, que coisa! Ele o obedeceu. Eu posso ouvi-lo dizer: venha do leste, norte, oeste, sul, venham aqui e leve este símbolo de trovoadas. Eu vou dirigi-los como cavalos. Eu vou assentado neste cúmulo de trovoadas esta manhã, como uma carruagem. Eu vou até Babilônia, eu mesmo, aleluia. E eu posso vê-lo estender a mão, segurar um relâmpago de forma de zigue-zague, e num estrondo atravessando os céus assim. Logo que der os seus últimos passos, andando no caminho provido por Deus, e no momento que chegaram ali, ele passou pelo mar da vida, e apanhou uma folha de palmeira, e ele estava de pé ali embaixo, abanando a cinza deles, aleluia. O próprio Deus, ele sempre está ali quando o homem anda no caminho provido por Deus, sim, Senhor. Quando nós estamos no caminho provido por Deus, o próprio Deus vem nos livrar, o próprio Deus vem nos cuidar. Não importa onde nós estejamos, o próprio Deus cuida de cada um de nós. Miguel fica ali, é um muito importante. Miguel, fica ali, Miguel. Fica ali a amargura, pode deixar, eu mesmo vou cuidar.
dos meus eleitos. O próprio Deus cuida de mim, cuida de você. Não tenha medo de nada. Desde que nós estejamos no caminho provido por Deus, pode ver arranhões, pode ver machucado, mas é o caminho provido por Deus, e Deus nunca vai nos abandonar. Confie, Deus tem levantado esta igreja, este ministério, este companheirismo, e Deus vai segurá-lo até o dia da nossa transformação. Tudo o que nós precisarmos, Deus dá. Você já viu um soldado ir para a guerra sem armamento? Você já viu um quartel mandar um soldado para a guerra sem o que ele precisa? Tudo que nós precisamos, nós temos já. Se a transformação fosse neste momento, nós iríamos, porque o que nós precisávamos, Deus já tem nos dado até este momento. Não se preocupa, se está no caminho provido por Deus, confia, crê, defenda Ele, porque este é o caminho da salvação. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo.